Show de bola. Muito bom. Muito bom. Great time here. Muito bom, galera. Camila Medeiros entrou lá. Hoje vai ser uma live especialzíssima. Muito boa. Camila, me fala de onde você é. Posta aí, coloca aí. O áudio tá bom? Tá conseguindo me ouvir bem? Tudo na paz? Natasha entrando, pessoal entrando. Então, galera, vamos começar aos pouquinhos aqui. Falando sobre o Johnny Dias, João Dias, na verdade. Muita gente chama de Johnny, por isso que eu acabo ficando como Johnny Dias. E sou coordenador técnico aqui da Expro, fundador da Expro. E é um prazer enorme poder ajudar tanta gente a essas terças-feiras, né? Que a gente tem feito um trabalho aqui, eu acho que, julgo eu, muito legal, muito importante, no sentido de informar as pessoas. E a ideia desse espaço é tanto para o público leigo quanto para os profissionais de educação física e fisioterapia poderem ter acesso à informação de qualidade. Eu dou o meu 110% e por isso é muito importante que você também se esforce bastante aí desse lado. Quem quiser pegar caderno, papel, caneta, esses primeiros minutos a gente faz a apresentação, né? Então eu espero o pessoal entrar e aí a gente já começa. Deixando bem claro que no final eu sempre abro para algumas perguntas, né? Onde qualquer pessoa pode mandar sua pergunta sobre treinamento, sobre o que queira, né? Mas de preferência eu sempre vou dar preferência aos assuntos que forem relacionados ou eu achar que tem algum sentido aqui diretamente com a nossa live, tá bom? Vai ficar 24 horas aí no ar essa live, então o pessoal pode assistir depois e a gente vai ter uma surpresa muito legal. Tá, então vou anotar aqui, vou escrever aqui, teremos surpresa. A gente sempre prepara um conteúdo de qualidade e dessa vez a surpresa é fantástica, tanto para quem quer aprender um pouquinho sobre biomecânica, sobre treinamento funcional, como para quem quer resolver sua dor no joelho, né? Afinal, esse é um veículo aqui de informação tanto para o público final como para os profissionais da área da saúde. Primeira coisa de tudo, eu queria abordar essa relação que existe entre treinamento e fisioterapia, né, e a área médica. Cada vez mais a gente fala de equipe multidisciplinar e cada vez mais a gente vai ver fisioterapeutas falando de treinamento e educadores físicos falando de reabilitação. E na verdade isso não é problema nenhum, não deve ser problema. É problema quando a vaidade fica acima do benefício da nossa profissão às pessoas. Aí isso vira um problema, né? Então, quando eu coloquei aí, a gente colocou na nossa propaganda que a gente ia falar de reabilitação de joelho, é porque esses exercícios, e eu vou explicar aqui, eles têm muito a ver tanto com a fisioterapia como com o treinamento. Então, hoje a gente faz um trabalho conjunto com o pessoal de fisioterapia, Edgar Nunes, nosso parceiro da Gênua, o André Bragato, sensacional, osteopata, fantástico, Conrado lá do IDOT, pessoal muito bacana. Então a gente conversa cada vez mais e isso vai ser cada vez mais comum. Por quê? Porque o espaço entre se terminar uma fisioterapia, e eu já vou dizendo de cara que o bom fisioterapeuta é aquele que reabilita em tempo recorde o seu paciente e reabilita de verdade para o movimento, e o educador físico que entende como esse paciente vem chegando para transformar esse cara num aluno. Então, é super importante esse conhecimento entre fisioterapia
boa, positiva, ou seja, é aquela fisioterapia que começa a trabalhar movimento e também que entende que em algum momento é lógico que o educador físico que vai entender da parte de treinabilidade, que vai ter que ter informação sobre aquela lesão, sobre o tratamento, às vezes até sobre a cirurgia, e vai acabar usando todas essas informações no seu treinamento, tá? Então, tanto treinadores que entendem de reabilitação como fisioterapeutas que entendem de treinamento, isso é super importante e super positivo. Então, a gente não tem uma visão limitada, muito pelo contrário, a nossa visão é super holística e a gente entende que as pessoas têm que trabalhar assim, em conjunto, com humildade, porque assim que a gente entrega o melhor para os nossos clientes, para os nossos pacientes, para as pessoas que têm dor no joelho, não é verdade? E assim a gente acaba cumprindo a nossa função, né? Não tem que... Educador físico não tem que reabilitar ninguém e fisioterapeuta também não tem que treinar ninguém, né? Existe um tempo ali onde as duas áreas conversam e se faz a transição da fisioterapia para o treinamento. Assim como quando uma pessoa está em treinamento, ela pode no seu esporte ou no próprio treinamento se machucar. Não é o que a gente vê aqui, né? Aqui na X-Pro a gente toma muito cuidado com a execução e graças a Deus nosso índice de lesão é 0. As pessoas se machucam longe daqui, porque a gente toma cuidado com a biomecânica do movimento e com a programação, né? Com a programação da pessoa ao longo da sua jornada aqui com a gente de treinamento. Então, quando a pessoa muitas vezes vai praticar uma atividade externa, ela corre o risco, um esporte, ela corre o risco de se machucar. Então, a gente treina muitos atletas, por exemplo, que estão em atividade de máxima intensidade e isso pode acontecer. Essas pessoas vão para o departamento de fisioterapia ou procuram os seus fisioterapeutas e a gente procura estabelecer uma relação muito bacana. Então, fisioterapia funcional e treinamento funcional tem tudo a ver, tá? A gente tem que dividir quando se trata de atuação, mas não é que o educador não vai entender da fisioterapia e o fisioterapeuta não vai entender do treinamento. Pelo contrário, o fisioterapeuta tem que fazer a transição para o treinamento e quando tiver problema no treinamento, o fisioterapeuta tem que fazer a transição e também respeitar tudo que aquela pessoa estava fazendo, tá? Eu vejo muitos fisioterapeutas que tratam a lesão assim muito submáxima, né? Ou seja, chega num processo de reabilitação, faz a sua avaliação, mas não chega para o educador físico e fala assim, pô, o que esse cara era capaz? Ou como é que foi o movimento que ele realmente se machucou? Ele se machucou por carga ou por repetição? Isso tudo faz toda a diferença, beleza? Então, dado isso, e isso é a coisa mais importante que a gente tem para dizer nesse começo, porque está relacionado à ética profissional, a gente vai falar aí das questões do joelho, né? Então eu vou posicionar aqui na nossa lousa, vocês fiquem à vontade aí, pegar papel e caneta, tá? Algumas coisas que a gente vai dizer aqui é sabido de muitos, mas acaba servindo como revisão ou como algo do tipo, tá bom? Então, a nossa ideia com essa live é poder explicar um pouquinho como o treinamento funcional pode aumentar as chances de quem pratica uma atividade física de não se machucar e de aumentar a sua performance. Assim como as pessoas que vêm da reabilitação, existem alguns exercícios que são muito mais indicados do que outros. E eu vou explicar isso aqui, nessa live aqui. Primeiro de tudo, eu queria falar sobre a história do treinamento funcional. Então, o que acontece? Logo que a gente começou a história do treinamento, e eu vou começar lá pelos Estados Unidos, o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, e já havia um desenvolvimento tecnológico lá nos Estados Unidos, vocês estão conseguindo ler aí Estados Unidos? Me dá um alô aí, eu preciso inverter a câmera? Preciso, né? Então, galera, espera um segundinho que eu vou inverter a câmera aqui. Vocês vão ver a nossa janela. E agora vocês vão ver de novo a nossa lousa. Beleza? Aê, agora tá lindo isso aqui. Show, 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 show. Muito bom. Posicionar bem aqui, todos me veem bem, né? Deixar um pouquinho mais para baixo. Isso, show de bola. Vamos lá.
Então, galera, retomando aqui, o que acontece? A história do treinamento, eu não tô vendo nenhum comentário, tá? Vai deixando os comentários no final, eu vou visualizar aí, porque tá dando super certo. Então, na história do treinamento físico, a gente teve um boom tecnológico, tanto de computador, com uma série de coisas, para variar com as guerras, né? E quem tinha o soldado mais forte, antigamente, vencia a guerra. Não era uma guerra onde o norte-coreano lá, ele ameaça os Estados Unidos com um botão que ele tem na mesa, né? Era uma guerra de fronte. Então, muitos dos estudos que a gente tem na educação física vêm do militarismo, né? Então os caras pegavam lá 2 grupos de soldados e faziam assim, esse grupo vai treinar desse jeito e esse grupo vai treinar daquele jeito. E depois de um tempo, é lógico, se media qual era o grupo que estava mais apto, que tinha tido a melhor adaptação. Com isso se definia, esse treino é melhor que esse para aquilo que a gente quer. Beleza? Então, a partir da década de 50 e 60, a gente tem um fenômeno, que é o fenômeno do bodybuilding. Todo mundo lembra do nosso querido Arnold Schwarzenegger, da década de 60 aí, e aí se exibindo, tal, era muito bacana, foi um grande desenvolvimento das drogas, inclusive, que se usam no bodybuilding, né? Com todo respeito, mas com os anabolizantes, essa série de coisas. E a gente teve um grande desenvolvimento. E aí, esses caras começaram a construir muita massa muscular. Muita massa muscular. Começou a ficar uma coisa realmente de chamar a atenção, né? Era um fenômeno, era um espetáculo, né? Assim, né? Tinha os eventos e tal. Então, associou-se a essa ideia, né? Fizemos associação de aumento de massa magra com estar forte. E isso não é verdade. Todo mundo aí já deve entender isso aqui. Estar forte, tá? Então, toda vez que você ia no médico, ele falava assim, você precisa fortalecer. Você precisa não sei o que, você precisa ganhar massa muscular. Sempre se pensou que fortalecer é algo diretamente proporcional ao volume muscular. E isso não é verdade. Por quê? Porque esse treinamento aqui, ele propunha, de certa forma, o fortalecimento isolado. E eu gosto muito dessa palavra, isolado. Não é que eu gosto, ela é chave, ela é ponto-chave da nossa discussão, tá? Então, treinamento isolado. O que é o treinamento isolado? É basicamente o treinamento em máquinas de exercício, tá? Então, quando a gente vai para uma academia hoje comum, trivial, dessas academias, que foi como houve a expansão de academia no mundo, você tem lá uma máquina para o bíceps, uma para o tríceps, uma para esse movimento, uma para aquele. O que acontece? Esse treinamento foca toda a força que você tem que fazer em uma articulação. Normalmente, tá? Não são todos os exercícios. Mas normalmente, quando você tem um equipamento, esse é para bíceps, esse é para tríceps, principalmente esse ponto, o seu corpo concentra toda a atenção na máquina. Tá? Toda a atenção em pequenas articulações. 2 articulações. Se eu vou fazer um supino, eu estou lá de barriga para cima, eu estou concentrando a minha atenção no ombro e no meu cotovelo, certo? Estou empurrando o peso para cima. Se eu estou fazendo uma rosca Scott, por exemplo, eu estou inclinado, debruçado, põe o cotovelo e fico fazendo a rosca Scott, tá? Então, por que é um treinamento isolado? Porque os músculos não estão trabalhando junto. Você vai falar assim, pô, João, mas tem o sinergismo, tem a posição. Sim, mas isso é muito pouco. Então, o seu sistema nervoso, ele tem que mandar toda a informação para um músculo de maneira isolada, né? Então, esse é um treinamento isolado. E quando se falou, então, nessa história de se fortalecer atletas, de se fortalecer joelho, pensou-se que o aumento de massa muscular iria dar a resposta de fortalecimento que o corpo precisa. Vou repetir. Quando se pensou em falar de fortalecimento para resolver problemas articulares, por exemplo, uma dor no joelho, que é o tema de hoje, pensou-se que o aumento de massa muscular iria resolver o problema.
Só que a solução que o mundo tinha para isso era treinamento isolado, em máquinas. E isso era o estar forte. Só que esses caras não conseguiam, e isso tem dados, aumentar a performance e diminuir lesão de grande parte dos atletas e dos seus praticantes. Hoje numa academia se tem um alto índice de lesão, 60% das pessoas têm alguma lesão, né? Isso é um absurdo. Se a gente for pensar aqui numa academia, se controla carga, se controla movimento, se controla repetição, se controla associação de exercícios, você pode controlar isso, né? Deveria o personal controlar isso. Então, a ideia aqui era aumentar a performance para que o corpo não se lesionasse. Só que isso não acontece, ou não aconteceu. E aí, alguns caras começaram lá pela década de 80, começaram a falar sobre treino, eu vou colocar treino para resumir, funcional. Que era exatamente isso, né? Era uma divisão desse processo todo, onde a gente teria que treinar movimento específico. Tinha muita coisa boa aqui. Muitas coisas desse fortalecimento foram associadas ao treinamento funcional. Então, por exemplo, o treinamento de força, né? O LPO, técnicas B7, drop set, tudo isso, treino de força mesmo, máxima, treino de potência, que foi desenvolvido por esses caras aqui do bodybuilding, da musculação. Isso começou a pertencer ao treinamento funcional. O treinamento funcional, e eu vou dar a definição daqui a pouco, inclusive dei no Stories de hoje, de manhã, ele englobou várias coisas, porque tem que ter uma visão de treinamento funcional. Então, os caras começaram a partir da década de 80 entender que eu precisava não só ter massa muscular, como eu precisava treinar o movimento para que esse movimento fosse mais eficiente e não gerasse lesão. Não gerasse lesão, reabilitasse e depois aumentasse performance. Então, o movimento bom, o bom movimento, ele começa a ser treinado nas academias e começa a ser associado com outros exercícios aqui e começou a ter a história do treinamento funcional. Com isso, o treinamento funcional começou a se descolar do treinamento isolado, porque aqui o enfoque era máquinas e aqui o enfoque é movimento. Aqui o enfoque é músculo, aqui o enfoque é movimento. E aí começou-se a entender que e aí houve desenvolvimento, inclusive, né, de fisioterapia, de uma série de coisas. Então, Gary Gray e JC, vários outros cabeças, começaram a entender essa história aqui, começaram a desenvolver isso. Usaram técnicas daqui, usaram um monte de técnicas e começaram a desenvolver o treinamento funcional. Beleza? E aí você vai me perguntar, o que é treinamento funcional? Pô, eu vim para uma live de joelho e eu estou ouvindo falar de treinamento funcional. Por quê? Porque treinamento funcional é algo muito amplo. Se tornou muito amplo, principalmente no Brasil. Por quê? As pessoas acham que treinamento funcional, e eu queria que você olhasse bem aqui para mim, é exercício de alta intensidade livre e em grupo. E isso é a maior mentira que existe. O maior erro que alguém pode cometer, seja ele profissional de qualquer área da saúde ou cliente, é taxar ou colocar ou acreditar que treinamento funcional é sinônimo de diversão, de exercício de alta intensidade, de música alta, de diversão. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, o que é treinamento funcional? Você fala, pô, João, é literal. É exatamente isso.
E apesar disso, existe muita confusão. Treinamento funcional é todo sistema de treino, ou seja, programação, que envolve exercícios, envolve séries, envolve repetições, envolve capacidades, que fazem com que o seu corpo evolua sob dois aspectos. Mecânica corporal, ou seja, como ele se movimenta. Eu posso me movimentar com o meu joelho chacoalhando ou com o meu joelho firme. Isso é mecânica, tá? Ou então, do ponto de vista metabólico, do ponto de vista de fornecimento de energia. Então, treinamento funcional é na visão da Ex-Pro, e essa foi uma definição minha, até que se prove o contrário em cartório. Não, brincadeira, mas assim, eu não me lembro de ter visto em nenhum livro, nenhum... Isso foi uma coisa que, de tanto explicar treinamento funcional, eu falei assim, pô, peraí, cara, treinamento funcional, isso aqui eu acho, é isso mesmo. Então, quer dizer, treinamento funcional é todo treino, ou todo sistema de treino, na verdade, que melhora tanto a mecânica corporal, quanto o seu metabolismo. Ou seja, eu posso dar o exemplo aqui que a mecânica corporal é corrida. E aí eu posso correr 10 tiros de 100 metros. Beleza? A mecânica é corrida e eu vou dar 10 tiros de 100 metros. Esse é um metabolismo. Eu posso usar a corrida também e correr 42 km. Certo? Só que eu posso fazer o seguinte. Eu posso usar 10 tiros de 100 metros, suponho que daria 2 minutos, para fazer 10 tiros de transporte. Ou seja, eu posso usar uma outra atividade aeróbia com praticamente o mesmo estímulo metabólico. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu vou montar o meu treino funcional, eu tenho que pensar em dois aspectos. Esse exercício que eu estou propondo está melhorando o cidadão, o meu cliente, do ponto de vista mecânico? Ah, tá. Então, beleza. Ah, ele está melhorando do ponto de vista metabólico? Tá. Então, beleza. Está melhorando dos dois pontos de vista? Show. Maravilha. Então tem hora que eu vou sozinho e quero mecânica, tem hora que eu vou só para o lado metabólico e tem hora que eu coloco os dois juntos. Com isso eu melhoro o funcionamento desse sistema. E isso não é feito, e aí que eu vou voltar aqui, isso não é feito em máquina, isso não é feito em treinamento isolado. Eu até posso usar o treinamento isolado, mas necessariamente para resolver dor de joelho, para resolver todos os problemas de lesão, eu preciso integrar o movimento, eu preciso de movimento, porque eu preciso dar inteligência a essa força que eu consegui aqui. E é quando eu junto a força com a inteligência corporal que eu consigo um corpo harmônico, um corpo sem lesão, um corpo que se protege das forças que ele está sujeito. Beleza? Então, essa história de como as coisas foram sendo construídas ao longo da nossa área e que se inventam nomes, se inventam marcas, se inventam tudo, mas tudo é estímulo, tudo é treinamento, tudo é perda de tempo, lesão, coisa que não faz sentido, ou treinamento bom, estruturado, com um critério que faz com que esse corpo melhore. Então, se você quer melhorar a sua dor no joelho, se você quer resolver a sua dor no joelho, você precisa entender que isso aqui não vai resolver grande parte do problema. E eu vou explicar o porquê. Beleza? Um segundinho aqui que eu vou apagar essa nossa digníssima lousa. Então, eu falei de treinamento isolado e treinamento funcional. Falei sobre a definição de treinamento funcional. Fantástica, sensacional, que a gente chegou. E aí eu vou te perguntar, quando você vai na academia que você vai fazer a cadeira extensora, seu pé tá aqui e você vai fazer a cadeira extensora, você tá aqui, ó, triste, emburrado, tá? Tá lá fazendo a cadeira extensora. Olha o posicionamento que a gente tem de quadril aqui, certo? Essa é a posição que as pessoas passam 90% do seu tempo no seu dia a dia. Elas ficam 90% do tempo em flexão de quadril.
tentando fortalecer o seu digníssimo quadríceps de uma maneira isolada. Aqui está o quadríceps, tá, pessoal? De uma maneira isolada. O que lembra isso aqui? Eu vou contar a história do homem. Então, o homem era um ser quadrúpede e demorou 7 milhões de anos para ele virar um ser bípede, 90 graus de quadril para 180 graus de quadril. Tá? A gente mudou a relação do nosso quadril com a nossa coluna aqui. E o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver com a modernidade. Porque quando o cara te coloca sentado para trabalhar, ele regrediu ao padrão de 90 graus do quadril. E o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Porque quando eu desativo o meu quadril, o meu joelho começa a doer. Eu já vou chegar lá. Tá? E aí o treinamento funcional falou, eu preciso fortalecer esse cara em pé, porque é assim que ele vive. Então eu preciso de exercícios de cadeia cinética fechada. Ou seja, o pé tem que estar apoiado e eu tenho que ativar, porque quando a gente está aqui nessa situação, a gente ativa os músculos posteriores e os músculos anteriores. E com isso há um equilíbrio para o joelho. O joelho acaba gostando muito disso. Além do mais, eu tenho ativação de glúteo, que aqui ele está fazendo força. Só que aqui ele se alongou muito, ele ficou muito alongado. Então aqui ele está alongado e desativado. Eu tenho um músculo aqui que está encurtado, que é o ilio-psoas, tá? E aí, o seu quadril para de fazer força e o seu joelho sofre. Eu já vou explicar como isso acontece. Beleza? Então eu tenho que fortalecer o pé, o joelho, na verdade, o quadril em cadeia cinética fechada. O problema não está no joelho. O joelho só faz flexo-extensão. O problema está na rotação do joelho. Na rotação do quadril que torce o joelho. E é por isso que as pessoas têm dor de joelho, tá? Então, treinamento isolado, e aí as duas pernas juntas, tá? As duas perninhas vão juntas para cá. E treinamento, isso aqui é a situação inicial, e treinamento funcional que acrescenta movimento e exercícios de cadeia cinética fechada. Quando eu fico na máquina, eu estou treinando um músculo só e não estou resolvendo essa questão aqui, que já é típica de pessoas que ficam com o glúteo alongado e ilio-psoas encurtado. Quando eu venho para a situação normal, que é essa daqui de 180 graus, eu estou tendo um meio a meio, dá para entender isso, né? Eu estou alongando o ilio-psoas e estou alongando um pouquinho, estou encurtando um pouco o glúteo. Aqui ele está alongado e o ilio-psoas está encurtado. Então, o segredo da dor no joelho, grande parte, passa por exercícios de cadeia cinética fechada, inclusive em uma perna. O porquê eu vou explicar agora. Na verdade, vai ter mais uma coisinha, daqui a pouco eu vou explicar isso. O que acontece então, antigamente, lá na década de 80, 90, até 2000? Eu cheguei a fazer isso, quando eu comecei na educação física. A gente tem, aqui eu vou desenhar uma coxa, e aqui um joelho, tá? O que acontece? A gente tem 4 músculos, e é por isso que esse músculo da frente chama quadríceps. Eu tenho um vasto, vou chamar isso aqui de vasto medial, de dentro. Dentro. E eu tenho um vasto lateral. Tem outro músculo aqui. De fora. Antigamente se achava que... Só que esse aqui é muito mais forte, tá? Eu vou desenhar aqui uma acetona. Esse aqui é muito mais forte. Se você olhar a coxa das pessoas, né, inclusive de pessoas que fazem muita musculação, muito treinamento, esse músculo de fora ele é muito maior do que o músculo de dentro, tá? Então, achava-se que a dor no joelho vinha desse deslizamento lateral da patela, que friccionava atrás do joelho e gerava um processo inflamatório. Então,
Tem mais outros dois músculos aqui que puxam para cima, tá? Que aí não me interessa muito, mas é o vasto intermédio e o reto femoral. Então, achava-se que equilibrar essas duas forças desses caras iria resolver esse problema aqui. Só que isso não acontece, porque botava os caras lá de novo, vou falar aqui, colocava os caras na cadeira extensora para estender o pé, e isso no quadríceps acabava acontecendo, mas aí fazia isometria, ficava parado, porque fortalecia o tendão, porque fazia isso. E isso não resolvia problema. Então, a solução agora é o must. Eu preparei até agora todos esses desenhos aqui para dar o entendimento completo. O que acontece? Aqui está o nosso querido quadril. Eu estou olhando um quadril de frente, tá, pessoal? E aqui eu tenho um fêmur. Tem uma pessoa aqui. E essa pessoa eu vou chamar ela de Maria. A Maria está aqui. O que acontece? O quadril da Maria é maior que o quadril do José. José, inclusive, é mais baixinho. Então, o quadril da Maria é maior que o quadril do José. O que acontece? Por ela ser maior, esse ângulo aqui acaba sendo maior, que é o ângulo Q. Ângulo Q, chamado de ângulo Q, tá? E o ângulo Q do José. Aqui é o Q da Maria. O Q da Maria é maior que o ângulo Q, quer dizer, é menor, é mais fechado, né, gente? É menor. Eu quero dizer que é maior o valguismo. E isso gera uma rotação interna desse quadril aqui. E aí, ela começa a ter dor no joelho, condromalácia, pipipi, papapá. O que está acontecendo aqui? Esse dedo é a melhor explicação que eu tenho. A gente tem aqui no nosso joelho é um espaço onde a patela corre. A patela está aqui, ela corre entre esse espaço aqui. Chama-se sulco patelar, aqui no seu joelho, tá? E aí, quando eu rodo o meu joelho para dentro, eu vou continuar puxando essa patela naquele quadríceps lá. Só que ele está torcido. E aí ela começa a friccionar. Então, grande parte do problema do joelho está em resolver essa rotação interna com uma rotação externa, com fortalecimento de glúteo médio, que se fala. Não é só glúteo médio, tá, gente? É um monte de... todos os músculos que rodam. Então aqui tem que ser o foco do exercício. Só que aí você vai falar assim: ah, João, então já sei, eu vou fazer cadeira abdutora. Serve? Adianta cadeira abdutora? Não. Por quê? Porque eu preciso estar com o pé fixo para ativar esse glúteo do jeito que a gente usa, com o quadril em extensão, tá? Com sobrecarga em cima do meu sistema articular, da minha perna, e aí sim fazer essa abertura. Mas essa abertura não é uma abertura em posição sentada, não tem nada a ver com isso. 90 graus que a gente falou no começo da live e ficar abrindo a perna, vem, sem gravidade. Aqui tem gravidade, tá? Aqui tem gravidade, que é só a força mais importante, graças a Deus, né, que tem gravidade, né, pessoal? Que é a força mais importante que tem. Então eu vou recapitular. Então, e por que mulheres têm mais dor no joelho do que homens? Porque mulheres têm o quadril maior, tem mais rotação interna, mais torção desse joelho, e com isso elas tendem a ter um mecanismo estressor, ou seja, algo que estressa, que vulnerabiliza, que faz com que esse joelho seja mais suscetível à inflamação, a desgaste, a uma série de problemas. Certo? Então, quando a mulher começa a correr,
ela começa a jogar o joelho mais para dentro, que a gente chama de valgo dinâmico. E conforme ela fica jogando o joelho mais para dentro com sobrecarga, o joelho dela começa a doer. Aí ela sente uma dorzinha, fala, a culpa é do tênis. A culpa é do... sei lá, velho. Começa a botar a culpa em todo mundo. A culpa é da corrida. A corrida é lesiva. Legal falar isso aqui. Tem um artigo que fala que em um ano 70% das pessoas têm uma lesão correndo. Isso aqui é um absurdo, porque também é uma atividade que a gente controla e que não deveria lesionar. O que a pessoa faz? Ela começa a melhorar o cardio dela, começa a correr, só que o joelho dela, ela faz a musculação lá trivial em máquina, ela não tem inteligência corporal para sustentar o peso dela com sobrecarga em progressão, e aí ela começa a inflamar esse joelho. Beleza, galera? Então o que resolve? Exercícios em cadeia cinética fechada que fazem com que a gente trabalhe a rotação externa. Eu sei que vocês estão se mordendo aí desse lado. Deve ter um monte de gente falando, cara, esse cara não vai falar o exercício que eu vou fazer. É exatamente essa surpresa. A gente vai fazer... Bom, antes eu vou abrir para as perguntas e daqui a pouco eu vou falar a surpresa. Mas antes de eu falar a surpresa, eu quero ver desse lado aí, no mínimo 30 pessoas online. Por isso vocês têm alguns minutos para encaminhar através do direct para seus amigos, pessoas que você gosta muito, que sente dor no joelho ou que esse conteúdo pode ajudar para a gente fechar de vez esse assunto aqui. Tá bom? Deixa eu dar um gole d'água. Vocês têm tempo de mandar aí no direct de todo mundo. Então, galera, esse conteúdo ele é muito rico, ele é muito legal. Eu gosto muito dele, porque eu, inclusive, convivi com essas fases, né, do treinamento. E eu fui estudando, eu falei, cara, mas isso aqui não resolve, cadeira extensora isométrica não resolve a dor no joelho, o que tem que fazer? E continuava estudando. E tudo isso foi mudando em 10 anos, 15 anos desde que eu estudo, 15, 18 anos, 18 anos que eu estudo. Tudo isso foi mudando, essa ciência toda foi mudando. Então, o que se fazia na década de 80, 90, 2000, cara, hoje não tem nada a ver. E tem cara fazendo a mesma coisa. Não é que tem cara, 90% dos profissionais hoje prescrevem cadeira extensora como sendo o principal exercício para fortalecimento de joelho. E o joelho ele é flexo extensor. Não é ele que manda, quem manda é o quadril que gira para cá ou gira para lá. E o pé, se a pessoa tem pé plano ou pé cavo, vai influenciar nessa rotação interna do joelho para dentro. E é essa a principal causa de dor no joelho, lesão de ligamento cruzado, lesão de menisco, entorse. Quer dizer, essa falta de equilíbrio, né? Porque quando eu venho com o pé para frente, naturalmente o meu peso vai cair para cá. E quando ele cai para cá, meu joelho torce. Se eu não tenho os músculos que fazem essa rotação e sustentam o meu corpo para eu, na minha corrida, sustentar isso aqui e segurar meu joelho para que ele flexione num ângulo positivo, num ângulo que não vai causar entorse, isso acaba sendo um problema grande. Eu dou sempre o exemplo que, imagina que você tem uma garagem que tem lá a garagem eletrônica, tem os dois pistões, né, da garagem. E aí você vai lá e faz, o carro vem e bate, pum, torce a garagem. E aí você vai lá e liga o pistão. O que acontece? Ela começa a desgastar muito mais de um lado do que o de outro. E normalmente é isso que acontece com dor, com a condromalácia, com as pessoas que têm problemas e ites no joelho, né? Isso não preciso dizer que acaba gerando artrite reumatoide de maneira antecipada, né? Então a pessoa acaba prematuramente contraindo doenças que são doenças, né? Situações que são degenerativas e é por isso que o treinamento
a gente acredita que trabalha com treinamento físico funcional personalizado, porque não adianta a gente falar assim, ah não, pô, tal exercício é bom, cara, precisa ter técnica, e é por isso que hoje tem uma surpresa muito legal para quem está vendo essa live, beleza? É isso aí, vou atrás das perguntas, quero olhar 30, 40 pessoas aí online, certo? Que é o resultado do nosso trabalho aqui, então deixa eu virar aqui. 16 pessoas. Muito bom, hein? Estamos cada vez mais forte aqui. Tipo o carro desalinhado. É isso aí, Vascão. Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver aqui então. Pergunta. Assiste aí, é muito bom. Dá. Legal. Obrigado, Sassá. Fala, Johnny. Professor, interessante esse trabalho mini band para isso. Excelente, Wagner. Excelente, muito bom, é exatamente isso. Porque eu trabalho com mini band, ele já foi lá na frente já. Muito bom. Sensacional. Bruno, desculpa, meu joelho agradece. É, Brunão. Bruno foi uma pessoa que se reabilitou aqui com a gente. Então eu vou falar sobre o trabalho com mini band. Wagner, o trabalho com mini band, ele é super efetivo e ele é muito bom. Só que como tudo, tem que ter execução correta. E a surpresa que eu vou colocar aqui no final dessa live está relacionada com isso, tá? Então, deixa eu dar uma olhada aqui e ver se... Voltei a jogar depois de 8 meses, é isso aí. Boa, Brunão. Live de joelho. Boa, Brunão, isso aí. Galera, porra, a galera tá participando bastante aqui, hein? Show de bola. Muito bom, galera. Eu acho que é isso aí. A principal pergunta, então, é se o mini band... Porque o que acontece? Grande parte dos profissionais que começam a usar esses recursos, né? Então o mini band é um deles. Se você não tem a biomecânica correta, você vai usar um material que vale ouro e não vai conseguir a execução que é correta. Porque se você não tiver um alinhamento da ponta do pé correta, você não está forçando a rotação externa. E aí não adianta nada botar um mini band. É que aqui não dá para fazer. Por isso que a surpresa está relacionada com isso. Então, galera, eu vou encerrar essa live. 45 minutos, já falei demais. E vou dizer o seguinte. No link que a gente vai deixar a partir das 9 horas agora, o link lá da bio do Instagram da X-Pro, vocês vão clicar lá no Linktree. Tem um Linktree lá que eu já expliquei na última live. E vai ter um botão escrito que você quer entrar no grupo dessa live de joelho. Durante uma semana eu vou esclarecer todas as dúvidas que vocês têm sobre treinamento, sobre a dor no joelho em si. E essa live eu vou deixar disponível apenas por alguns instantes. Então, a gente vai deixar até amanhã, mas não vai deixar até as 8 horas da noite. Vai deixar até mais ou menos a hora do almoço, meio-dia, que é justamente para as pessoas poderem entrar e ver. Isso é para privilegiar quem está aqui sempre nos prestigiando. Então, vocês vão conseguir entrar num grupo de WhatsApp sensacional. Então, clica lá no link da bio, vai na bio da X-Pro, clica no link, vai ter um botão que vai abrir. Quer entrar no grupo? Aí vai abrir uma página. Nessa página você vai fazer um cadastro, tá? Para eu saber tudo direitinho, poder te mandar informações sempre frescas aqui da X-Pro. E você vai ser direcionado a um grupo de WhatsApp. A partir de amanhã, esse grupo de WhatsApp, ele vai servir de informação. Ele é um grupo silencioso, tá? Então só eu falo, né, na verdade. E só que você vai, em algum momento eu vou abrir o grupo para perguntas. A partir do momento que tiver um grupo de pessoas lá que fez perguntas bacanas, beleza, eu fecho o grupo, depois eu encaminho mais conteúdo. Beleza? Tamo junto, galera. Tô muito feliz de poder compartilhar essas informações com vocês. Eu espero que todos vocês tenham gostado, tá? Indiquem para os amigos, façam perguntas. A X-Pro tá aqui para servir vocês e para poder cada vez mais contribuir para que todas as pessoas treinem corretamente. Uma das coisas mais tristes que eu posso ver é quando a gente vai numa academia e acaba vendo as pessoas fazendo coisas erradas, treinando muito ruim, treinando muito mal, porque isso é muito ruim, né?
Imagina que a pessoa gasta tempo, gasta dinheiro, vai até a academia, compra tênis novo, compra roupa nova, faz alimentação, compra whey protein, faz um monte de coisa, chega lá e o treino não é efetivo, o treino não entrega resultado e muitas vezes não resolve o problema, tá bom? Então fica aqui meu forte abraço a todos vocês que participaram dessa live. Deixa eu só ver se tem mais alguma perguntinha aqui embaixo. Palominha Denaro, obrigado, pá. A Paloma Denaro a gente só treinou para subir o Kilimanjaro, então é muito legal. É isso aí, galera. Terça-feira que vem, Carnaval, a gente vai estar aqui, tá? Porque quando a gente tem propósito, a gente faz as coisas com o coração. É feito para vocês. Valeu, um forte abraço, beijo, fiquem com Deus, até terça que vem.